No segundo livro de Crônicas, lá no Antigo Testamento. Estamos ainda um pouco improvisados aqui quanto ao púlpito, mas se Deus quiser, para a semana já temos um melhor para podermos usar. Segundo Crônicas, no capítulo 1, do verso 1 ao 6. Segundo Crônicas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Amém? Eu creio que é um livro mais complicado, a gente não lê muito no Antigo Testamento, mas você tem dificuldade, vai lá para o índice, aí você encontra segundo Crônicas, o número da página. Meu pastor, quando era novo convertido, eu tinha dificuldade, ele me ensinou isso. Luciano, não se perca não, quando eu disser o livro, quando eu disser antigo, você corre lá para o antigo, já corre a página do índice, encontra o número da página e é rapidinho. Hoje não, depois de 30 anos temos mais facilidade. Diz assim a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes, a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriat-Jearim, ao lugar que havia preparado, porque lhe armavam a tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera em Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Senhor Deus, esta é a tua palavra. Queremos ter um entendimento histórico, contextual, mas acima de tudo queremos pedir que o teu Espírito Santo traga a aplicação desse texto para as nossas vidas, tanto no sentido cotidiano das nossas práticas, mas também no entendimento espiritual, para que possamos discernir a tua vontade e o teu propósito através desse texto sagrado. Pai, nada somos sem a orientação do teu Espírito Santo. Nada podemos fazer sem a presença do teu Filho Jesus em nossas vidas. Então traz a revelação da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então, queridos e queridas, a questão bem importante que temos trazido, por isso que hoje eu até pedi os meninos para gravar, porque alguns que não pudessem estar aqui poderiam então assistir depois. Nós vamos editar direitinho e colocar então na página lá do Instagram, o Facebook, o WhatsApp das pessoas aí, dos meninos, do grupo, né? Por quê? Porque nós temos falado sobre estruturas e relacionamento. E Deus tem falado há alguns meses sobre isso, porque eu sou, ou eu era um daqueles que acreditava que a estrutura, claro, tem o sentido de nos ligar, de nos relacionar com Deus e nos relacionar com o próximo, mas muitas vezes, não só eu, mas eu entendia muito que essas estruturas, de uma certa forma, nos privavam, muitas vezes, de transcender e ver além do que Deus tinha através daquilo que está escrito. Eu digo sempre que através daquilo que está escrito, entre essas linhas tem algo muito maior da parte de Deus. E muitas vezes nós ficamos no entendimento exegético, o entendimento hermenêutico, e ficamos muitas vezes de uma forma superficial, não entendendo que Deus quer nos fazer transcender. Não é que vamos fugir do conhecimento bíblico, mas que através do conhecimento bíblico possamos verdadeiramente entender quem somos, por que quem somos. Eu falo sempre da identidade do cristão, é ser filho de Deus e co-herdeiro com Cristo.
A grande questão é que muitas vezes nós não entendemos isso. Nós nos privamos de tudo aquilo que Deus tem para nós. E quando nós falamos assim, algumas pessoas ficam ligadas só nas questões materiais, nas questões físicas. E eu digo não, é principalmente nas questões que transcendem a tudo isso. É aquela questão que faz realmente nós sentirmos a presença do Senhor. É aquilo que faz realmente nós vermos e entendermos que somos filhos de Deus. Quando eu falo isso, eu me lembro daquele irmão, né, da parábola do filho pródigo, que quando ele chega em casa e tem uma festa, e ele pergunta a um dos servos: o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada, eu estava fora e eu chego agora, tem uma festa. Eles estão, é o teu irmão que estava afastado e ele voltou, e o teu pai está dando uma festa. Eles: como assim, dando uma festa? O cara que estava longe, o cara que se perdeu, o cara que não tinha mais nada a ver, e eu não estou entendendo. Então ele manda que ele chamar o pai, e quando o pai sai, ele não quis nem entrar, ele pergunta: como é isso aí? O senhor está preparando uma festa para o seu filho, quando eu nunca pude nem ter um cabrito para poder festejar com os meus amigos. Você sempre teve. Olhe, tudo isso aqui que eu tenho é seu. A grande questão é que você nunca entendeu isso. Você não precisava pedir um cabrito, ou uma ovelha, ou um boi, ou qualquer coisa para festejar com seus amigos. Foi você que, através das suas estruturas mentais, entendeu que era necessário pedir, não precisaria. Eu sou o teu pai, tudo que é meu é teu. Então, hoje, muitos cristãos vivem assim, com medo de participar da mesa, com medo de participar do banquete, com medo de muitas vezes de ter de Deus aquilo que Ele já nos prometeu, mas nós ficamos pensando: nós somos indignos, nós não temos realmente mérito para isso, e muitas vezes nós é que restringimos, nós que muitas vezes é que criamos essas barreiras. Aquele pai disse: olha, tudo isso é teu. Então nós temos que entender isso para muitas vezes perceber um texto desse, porque quando nós procuramos o que é que havia na vida deste homem chamado Salomão, para que o texto diga claramente aqui que o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Porque é isso que muitas vezes nós colocamos: mas ele era filho de Davi, ele era o rei Salomão, ele era um dos queridinhos de Deus, então por isso que a mão de Deus estava sobre ele. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que aquele homem entendia e ele buscava, o texto diz, e o Senhor, seu Deus. Então ele entendia, aquela expressão que eu gosto muito do apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Então eu sei que tem o Cristo está no tocante, eu sei quem eu posso buscar, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Espírito Santo. Então ele foi ensinado desde pequeno pelo seu pai: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E ele começou desde pequeno a conhecer Deus e se relacionar com Deus. Não tinha nada mais do que isso. Nós muitas vezes é que colocamos questões para dizer que ele era merecedor, ou esse apóstolo, ou esse discípulo, ou esse profeta, este homem de Deus, ou essa mulher de Deus tinha isso, e por isso a mão de Deus estava sobre ele. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que esse homem entendia, e o Senhor, seu Deus, era com ele. E se o Senhor era com ele, ele manifestava essa aliança. Eu gostei muito da expressão do amado Diego quando falou desse entendimento de uma aliança. Por que eu estou aqui hoje, nessa noite? Porque eu vim a esse culto? Porque eu tenho um compromisso com Deus, mas um compromisso de amor e não de obrigação. Eu não vim aqui hoje porque é um domingo e eu tenho que vir, porque se eu não vir, o pastor vai ver que eu faltei e vai chamar a minha atenção. Não, quando eu vou à casa do Senhor, como o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sentia a falta da presença de Deus, de estar no culto, de adorar junto com a congregação.
E ele, quando estava afastado, diz lá também o salmista, olha, ele estava distante, quando eu me lembrava, quando nós íamos em procissão, entre gritos e alaridos, à casa do Senhor. Então, são essas memórias, essas lembranças que aqueciam o coração daquele salmista. Então, é da mesma forma, eu tenho um compromisso de amor, e eu tenho que entender que muito mais ele tem um compromisso comigo. Desde a fundação do mundo, ele já tem um compromisso comigo. Então, eu quero que no início dessa mensagem, a gente com certeza não vai terminar hoje, a gente vai seguir em frente. Eu quero que você se coloque nesta posição. Não há nada em você que possa fazer com que Deus lhe dê algo, nada. É tão somente o amor dele por você. Não é questão de merecimento. Deus vai me dar isso, vai me engrandecer, vai me prover porque eu sou dizimista, ou eu sou do grupo de louvor, ou porque eu ajudei a comprar o equipamento, porque eu sempre vou no culto, porque desde pequeno. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o amor de Deus, tem que ver com a graça do Senhor. Então, esse texto me chama a atenção que esse homem, Salomão, foi ensinado pelo seu pai, e agora ele conhece a Deus, e ele conhece tudo aquilo que Deus fez desde o início até aquele dia. Ele conhece como Deus se relacionou com a nação de Israel, com o seu povo, com os seus filhos. E aí vem essa manifestação do amor de Deus. Será que você entende isso? Será que você está pronto e preparado para absorver isso e nunca mais se esquecer disso? Porque muitas vezes, quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, você vai notar que o inimigo vai chegar e vai dizer que você está passando por aquilo porque você é pecador, ou porque você errou, ou porque você é indigno, e você acredita na mentira de Satanás. Talvez você possa estar passando porque realmente possa ter transgredido, mas talvez você esteja passando tão somente porque a palavra diz: no mundo tereis aflição. Você não é melhor do que ninguém porque você é cristão, ou porque você é pastor, ou porque você é ministro, ou porque você é do louvor. É tão somente porque a palavra nos diz que todos os homens vão ter momentos de adversidades, ou de lutas, ou de aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o amado Salomão, nesse texto, diz claramente que o Senhor era com ele, o Senhor Deus o engrandecia, o Senhor Deus o abençoava. Mas eu quero que você ainda vá comigo no mesmo 2 Crônicas, se a Bíblia está aberta, no versículo 7 em diante. Porque eu quero mostrar a você, para você entender que Salomão, ou Davi, ou Paulo, ou qualquer homem de Deus ou mulher de Deus é igual a você. Tem as mesmas lutas, tem as mesmas dificuldades, pode pecar igual a você, e você vai ver como nós estudamos Davi, a história de Davi. Talvez ele pecou muito mais do que você, porque eu saiba, não tem nenhum assassino aqui. Tem algum assassino que eu não esteja sabendo? Tem não, não é? Claro que não. Mas ele foi assassino, sim ou não? Davi foi, ele mandou matar o esposo de Betseba. Foi ele que colocou ele no fronte daquelas trincheiras. Foi por culpa dele que ele morreu. Mas a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então não era por aquilo que ele fazia, mas é por aquilo que Deus é, e por aquilo como Deus ouvia. Essa é a diferença. No primeiro capítulo do livro de Jó, a Bíblia diz que ele era um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Era ele que se achava assim, ou eram os olhos de Deus que, quando olhava sobre a face da terra, viu aquele homem chamado Jó? Era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É a visão de Deus, é como Deus te vê. A pergunta é: como é que Deus te vê? Será que o Espírito Santo fala ao seu coração como é que Deus te vê agora? Nós vamos lá na frente falar um pouco sobre isso, mas é interessante ver aqui no capítulo 1, versículo 7, eu vou ler para você.
Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus, cumpra a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bem e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação. Isso reinou sobre Israel. Olha, eu quero que você esteja atento a esse texto, e nós vamos ler outro para corroborar. O texto diz que Salomão, no início, ele tinha esse relacionamento, porque o texto falou: o Senhor seu Deus era com ele. Agora, esse Deus chega para esse homem e diz: pede o que queres que eu te dê. Não foi estabelecido nenhuma condição. Olha, Salomão, se tu me buscar de todo o teu coração, se tu andar segundo os meus preceitos, eu vou te dar. O texto não fala em nenhum tipo de condição, nenhum tipo de barganha que poderia ser colocado aí, nem por parte de Salomão para com Deus, nem de Deus para com Salomão. Deus olha para aquele homem e ele diz que vai abençoar a vida desse homem, ele vai engrandecer esse homem. A grande questão é: por que não houve da parte nenhuma condição? Porque Deus tinha um propósito. Quando eu falo de identidade de cristão, eu não posso fugir dos propósitos na vida desse cristão. E quando eu falo de identidade, grave bem isso, anote num caderninho. Minha identidade como cristão está relacionada aos propósitos que Deus tem na minha vida. Não são os meus propósitos, não são os meus caminhos, não são os meus pensamentos, não são os meus sonhos, não são a minha... São os projetos, os propósitos, os sonhos e tudo aquilo que Deus quer na minha vida. Amém? Você entendeu isso? Que o ponto de partida é esse? Então, quando eu tenho a minha identidade como cristão, filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, eu tenho que entender que tem um propósito. Você não veio nessa noite só para ser abençoado. Você não veio nessa noite para sair disso agora. Agora eu posso ter uma semana, vou ter um feriado amanhã, mas eu vou ter uma semana abençoada, que eu peguei aquela palavra, eu peguei aquela promessa, então agora eu estou bem. Tem nada disso. A minha identidade está relacionado principalmente com o propósito de Deus na minha vida. Aí a pergunta é, você que vai ter que responder, sem fazer sinal para mim, sem levantar a mão, você vai ter que responder agora no seu coração. Qual é o propósito de Deus na tua vida? Pastor, é fácil. Eu nasci, eu agora cresci, estudei, vou me formar, vou me casar, vou ter um bom emprego, vou viver muito bem, eu vou viver mais ou menos, eu vou viver mal, e um dia vou morrer, e amém. Não, isso não tem nada a ver com o propósito de Deus. Isso é o entendimento humano de todo homem. Viver a sua vida, nascer, viver e morrer. O propósito de Deus está relacionado com aquilo que Deus pode fazer através da tua vida, se você permitir. Como assim, pastor? O senhor não disse que a minha identidade está relacionada com os propósitos de Deus? Sim, mas só você, nem o diabo pode impedir os propósitos de Deus na sua vida. Nem o diabo não.
Nem o inferno todo pode impedir. Agora você pode. Quando você não conhece os propósitos de Deus, quando você não se relaciona com os propósitos de Deus, quando você não entende a sua identidade para executar os propósitos de Deus. Então você tem que refletir nessa noite. Primeiro, que você é um homem igual a Salomão, ou qualquer homem da Bíblia, ou qualquer mulher. Ele te ama, e sobre a tua vida Ele derrama da sua graça. Agora Ele quer estabelecer um propósito. Aí vai a outra parte. Essa você vai chear, que é o processo para que esses propósitos sejam manifestos. O grande problema é que no terceiro, muitos de nós não queremos andar. Ele teve que andar, Davi teve que andar, todos os homens e mulheres de Deus tiveram que andar dentro desse processo. O processo é do início do propósito até o término do propósito de Deus. Para o início do propósito até o término do propósito tem um processo. E esse processo algumas vezes não é muito fácil. Então a primeira coisa que o Senhor diz: pede-me o que queres e eu te dou, ou eu te dê. Não tem condições manifestas aqui. Deus o amava e queria dar aquilo que havia no seu coração como pedido. O que é que ele pede? Ele pede o que? Alguém sabe? A gente acabou de ler o texto. Foi? O versículo 10 ele diz o que? Sabedoria e conhecimento. Mas o versículo 12, quando diz que ele pede sabedoria e conhecimento, Deus dá? Pode responder, me ajude para você ir firmando. Sim ou não? Mas só deu isso porque Deus disse que ia engrandecer sobremaneira. Veja como eu digo sempre se reporta ao Novo Testamento Antigo. Sempre é um paralelo. Eu vou citar e você vai ligar agora a este versículo 12. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele buscou o reino, ele buscou a justiça de Deus, quando ele pediu sabedoria e conhecimento. Aí o Senhor deu as demais coisas. Quais as demais coisas, pastor? Riquezas, bens e honras. E diz mais: que homem nenhum ou rei nenhum teve até aquele momento. A grande questão, queridos, é que nós não estamos buscando aquilo que a palavra diz. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Mas isso é para quem crê e tem fé. Muitas vezes nós vamos com um rosário de petições, mas muitas vezes lançamos essa lista, ou esse rosário de petições, mas muitas vezes não acreditamos que vamos receber. Não acreditamos, porque nós não acreditamos em primeiro lugar, não é em Deus, não é confiar que Deus não daria, é muitas vezes não se achar digno de receber, ou não se achar merecedor, quando não tem nada a ver com isso. Olhe agora, é o amor dele por você. Nada que você faça altera o amor dele. Por isso que muita gente não entende, mesmo um pai, né? Falando agora no entendimento humano, quando uma mãe, mesmo que o filho esteja errando, aquela mãe continua amando, independente que ele se tornou um criminoso, o que aquele filho fez, o amor de mãe. Se alguns chegam a comparar, dizer que o amor de mãe é o amor de Deus. Então o amor de Deus é assim. Se você, claro, transgredir, claro, se você pecar, toda ação tem uma reação. Haverá algo que vai acontecer, algo vai ser imprimido na sua vida, mas quanto o amor, eu oro para que você saia nessa noite com esse entendimento. Deus amou Salomão, Deus amou Davi, Deus amou os seus filhos como me ama. O amor de Deus, como bem foi agora na oração, nos constrange. Paulo diz: eu sou escravo por amor. Ele chega a dizer: o amor de Deus me constrange, porque quer dizer, eu não consigo entender, porque eu sou errado, eu sou pecador, eu faço as coisas erradas, e ele, mesmo sabendo quem eu sou, ele
continua me amando. As igrejas ou doutrinas ou dogmas humanos que muitas vezes colocam um jugo sobre o homem. Diz: você não tem acesso ao céu. É como aquele caso dos fariseus, dos doutores da lei, no caso também do filho pródigo, que o colocava distante. E a palavra diz que aquele pai estava sempre aguardando, sempre esperando aquele filho. Por mais que ele errou, por mais que ele se afastou, por mais que ele gastou tudo absolutamente, aquele pai continuava esperando, aquele pai continuava amando, apesar da distância, apesar dos seus erros, apesar do que ele fez. Então esse amor de Deus tem que manifestar-se no nosso coração. Então aqui do versículo 7 ao versículo 13, coloca este entendimento. Mas eu quero corroborar com você com 1 Reis. Volta um pouquinho atrás, para o início. 1 Reis, capítulo 3. Corroborando com esse texto de Crônicas, 1 Reis, capítulo 3, do 3 ao 10. E eu nem entrei no estudo ainda, estou na introdução. 1 Reis, capítulo 3, o versículo 3. Olha de novo, corroborando com o texto. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu o meu holocausto, Salomão, naquele altar. É o paralelo de Crônicas, é um texto semelhante. Continua o versículo 5, está aqui. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei quando conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, porque ele existe povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. É um paralelo, é o mesmo texto. O texto de Crônicas, como o texto de Reis, e 1 e 2 Samuel, estão de forma paralela. É a mesma história contada de uma forma diferente. Então o mesmo texto, a mesma expressão é dado aqui no versículo 5, na parte B. Pede-me o que queres que eu te dê. É a mesma referência de Crônicas. Agora, eu quero lhe mostrar algumas questões para tirar, da sua mente, tirar essa questão de merecimento, ou de algo que você busque em santidade para se tornar mais santo, e então através dessa santidade alcançar essa bênção de Deus. Isso tem que fazer parte, buscar ser santo, que a palavra diz que aquele que é santo, ou aquele que busca ser santo, agrada ao Senhor. Mas a grande questão é que ser santo é fácil. Mas o que é no Antigo Testamento em hebraico? Kadosh, santo. Então o que é ser santo, segundo a expressão Kadosh? Ser separado. Não tem nada além do que isso. Kadosh é ser separado de tudo aquilo que é contrário a Deus, separado de tudo aquilo que é pecado, como está lá na lista de Gálatas capítulo 5,
que são chamados os frutos da carne, está ali relacionado. Então, nós temos que estar fora disso. Então, o kadosh, o santo, significa que eu estou fora, eu estou separado. Então, essa expressão aqui me chama muita atenção de 1 Reis, no capítulo 3, o verso 1, a parte A, que diz que além, que a gente leu no Crônicas, que o Senhor, seu Deus, era com ele, mas o que me chama aqui no capítulo 3, verso 1, é que Salomão amava ao Senhor. Davi também amava ao Senhor. Mas quem ama trai, tanto no entendimento espiritual, que eu estou falando agora da questão de Davi ou Salomão em relação a Deus, como agora no entendimento humano. Quem ama trai? Não? E por que Davi traiu? Embora eu queria que você entendesse que a forma que Salomão, ou o escriba, descreve no capítulo 3, o versículo 6. Davi, meu pai, ele andou com fidelidade, com justiça, com retidão de coração, perante a tua face. Para quem esteve comigo num culto passado, vai dizer, tem alguma coisa errada com a Bíblia. Porque ele teve 8 mulheres. E dessas 8 mulheres, algumas delas desagradaram literalmente a Deus. No caso de Betseba, foi de uma tal forma que ele casou com Milca, filha de Saul, e quando Saul morreu, ele casou com a esposa. Então ele estava casado, Davi, com a filha e a mãe. Você acha que isso agradava a Deus? Isso era fidelidade a Deus? Dá um nó ou não na cabeça quando você lê um texto desse? É justamente para entender, para que você entender que as questões humanas do homem não muda aquilo que Deus é. Deus é amor. Por que eu digo isso? Porque os homens colocam esse peso. Você fez isso no passado, você errou dessa forma para com a pessoa tal, para com tal família ou para alguém, e é como se fosse um pecado imperdoável. Quando Deus quer que apenas você se arrependa dos seus pecados. Então o texto aqui fala que ele amava o Senhor. Vocês vão se lembrar de uma expressão que eu acho muito interessante. Eu acho que o celular agora desmaiou. Quando o amado Pedro, ele, vamos dizer assim, ele traiu ao Senhor Deus. Como foi que ele traiu a Deus, Pedro? A Deus não, a Jesus. Quando ele negou ao Senhor, quantas vezes antes que o galo cantasse? 3 vezes. Então quando ele ali traiu ao Senhor, né, dizendo, olha, eu acho que eu conheço você, uma das servas que estava ali naquele momento, Jesus passando, e ele junto com o grupo, eu disse, eu acho que eu conheço você, se eu não me engano, você era um dos discípulos, que nada, eu não conheço nem esse cara, você é louca, e ele está por lá, não, eu tenho quase certeza, outra pessoa, você fala até como eles, que nada, ele disse até palavras que não deviam dizer, mas ele disse. E pela 3ª vez ele estava assim, alguém disse, olha, eu tenho certeza, eu vi uma das reuniões você com ele, eu nunca vi esse cara. Ele traiu. Aí a expressão do Senhor, depois, que eu não vou nem falar no tocante à casa, quando 2 momentos Jesus se encontra com Pedro na casa, a primeira vez Tomé não estava, a segunda vez Tomé estava, mas eu vou falar diretamente no momento que ele volta para a sua vida cotidiana, ele está pescando, e aí a palavra diz que ele ouve uma voz de novo, e agora ele conhece aquela voz, diferente de 3 anos atrás, ele olha para João e diz, João, parece que é a mesma cena de 3 anos atrás, só que aquela primeira vez eu não o conhecia, mas é ele. Aí João diz, sim, é a voz dele, sim, é o mestre que ressuscitou. Então vemos ali quando ele mergulha no mar, vai, né, depois de fazer uma pesca maravilhosa de novo,
E agora está na beira da... Eu gosto de encenar assim, eu fico pensando naquela fogueirinha, está lá os discípulos, tudo contente com Cristo ressurreto, e Jesus está conversando, e de repente Jesus para e olha para o amado Pedro e diz assim: Pedro, tu filéu ou tu ágape? É essa a pergunta. Quando ele faz tu me amas, ele está dizendo tu me amas no verbo agapar, o ágape, que é o amor de Deus, é o amor sacrificial. Na primeira pergunta, como é que Pedro responde? Senhor, tu filéu, eu te amo com esse carinho de amizade, eu vi os teus milagres, tu é um cara legal, tu é um cara bom, olha, eu me relacionei contigo, eu tenho um apreço muito grande, eu tenho uma gratidão por tudo que fizeste, até a cura da minha sogra, eu sou grato. Eles voltam a conversar, depois de um tempo, mais uma vez o Senhor olha para Pedro e diz: olha Pedro, tu agapau. Ele: Senhor, tu não sabe que filéu, tu não sabes que eu tenho esse relacionamento contigo, eu me relacionei contigo, eu tenho um sentimento assim muito bom contigo, eu vi as coisas, eu gosto do Senhor. Mas o Senhor está perguntando isso? Não. Na terceira vez, ele traiu o Senhor quantas vezes? Repita. Então aquilo que foi quebrado, o Senhor está restaurando. Isso não é por acaso. Ele negou 3 vezes e o Senhor foi restaurando, levando ele a um conhecimento de fé. Aí pela terceira vez: meu filho, você não está entendendo. Eu estou perguntando a você, você agapau, você me ama com um amor verdadeiro, um amor de sacrifício, um amor de rendição. Você vai deixar tudo por amor a mim? Em terceiro lugar, a pergunta é forte, adentra o coração de Pedro. E o que é que ele responde? Aí sim: Senhor, eu agapau. Sim, eu estou pronto para te seguir, eu estou pronto a me sacrificar, eu estou pronto a deixar tudo, eu estou pronto a me render por amor a ti. Ele disse: agora sim, Pedro, agora tu vais apacentar o meu povo, tu vai cuidar do meu rebanho, tu vai ser um dos líderes da minha igreja, você vai estar à frente com os meus discípulos. É esse entendimento. Quando a palavra aqui falava que Salomão amava o Senhor, o sentimento de Salomão não estava nesse sentido ágape de rendição e de sacrifício, mas estava no entendimento da continuidade de verso, porque diz o texto: Salomão andava nos preceitos de Davi. Então esse amor estava baseado nesses preceitos. Pastor, que preceitos são esses? São regras, são ordenanças, são doutrinas, são ritos. Então tem muita gente dentro da igreja obedecendo a Deus por conta de uma regra, mas quando está dentro da igreja ou está se relacionando com a igreja, então consegue por um tempo nessas regras, nessas ordenanças, nessas doutrinas, nesses dogmas, nesses ritos, amar e até obedecer, mas isso não é o suficiente para que ele não traia, para que ele não minta, para que ele não seja infiel, porque ele está alicerçado em preceitos que foi ensinado pelo Pai. E quando Jesus vem, é desfazer toda essa lei, é desfazer todo esse preceito, mas levar ao homem a ter intimidade e se relacionar a tal ponto de ser constrangido por amor e em qualquer situação, em qualquer adversidade, em qualquer momento não ser infiel, não trair, amar ao ponto de se render, ao ponto de se sacrificar, ao ponto de deixar tudo por amor ao Senhor, como nós cantamos quase agora aqui, né? Quebrar as pontes, quebrar os navios e ir só em frente, nada mais, para que venhamos a olhar para trás, porque aquele que põe a mão no arado não olha mais para trás. Então o texto do capítulo 3 de 1 Reis, o verso
como nós lemos, Salomão amava o Senhor, porque esse amor estava baseado nos preceitos que o seu pai Davi o ensinou. Eu quero dizer a você que essas estruturas, elas são importantes, como o próprio Paulo, né? Eu digo sempre que Paulo foi o que fez o entendimento sistemático. Eu posso dizer que a teologia sistemática foi criada pelo apóstolo Paulo, doutor Paulo, PhD Paulo. Mas o Senhor Jesus não. Ele não trouxe nenhuma regra, ele não trouxe nenhum tipo de ordenança, entendimento de lei para o homem. A ordenança que ele traz é diferente. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Está baseado em quê? No amor. Amando a Deus e amando ao seu próximo. Então, amados, nós queremos, o Espírito Santo tem me incomodado muito, ele me incomodou muito durante meses, e agora parece que a ficha está caindo, viu? Olha a forma do Espírito Santo como pomba ali. Eu digo, agora parece que está caindo, sabe, Senhor, a entender que essas estruturas, essas regras, esses dogmas, muitas vezes está prendendo a igreja do Senhor de pregar o evangelho da salvação, o evangelho que cura, porque é horinha para isso, é tempinho para isso, é desse jeitinho, não pode assim, só pode se batizar assim, ou só pode se for assim, ou tem que ser profissão de fé assim. Quando a gente vê no início da igreja primitiva, não era assim, era o Espírito de Deus que tomava os discípulos, era o Espírito de Deus que tomava aqueles apóstolos, e eles pregavam o evangelho da salvação, e a palavra diz que a cada dia muitos iam sendo acrescentados ao número dos discípulos. Foi nós, foi os líderes eclesiásticos, como está lá em Efésios 4:11, esses apóstolos, esses mestres, doutores, esses evangelistas, esses pastores, que começaram a criar tantos sistemas, tantas leis, que mais uma vez esse homem está preso a isso. E talvez aqui Salomão, ele amava o Senhor, mas ele estava vivendo dentro dos preceitos do pai. Pastor, prova isso. Vamos aqui ainda para o capítulo 3, o versículo 2. Olha o que diz o texto. Entretanto, o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Olha o versículo 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Agora, porém, contudo, o que é que ele fazia? Lê o texto. Salomão fazia o quê? Porém, contudo, o que é que Salomão fazia? Pode dizer, meu irmão, abra a boca. Ele fazia o que, Salomão? Igual como o povo fazia. Ele fazia o quê? Diga, está aqui o texto. Eu quero ouvir alguém dizendo. Ele fazia o quê? Sacrifícios, como o povo. Ele sacrificava onde, pastor? Nos altos, em alguns morros, onde os cananeus, os heteus, os jebuseus, os pagãos, os povos pagãos sacrificavam. Então muitas vezes um altar que era cananeu, eles iam lá e ofereciam sacrifício, tanto o povo como Salomão. Porém, contudo, amando o Senhor, mas seguindo o preceito do homem, preceito do seu pai, as regras, ele ainda não estava, vamos usar uma expressão cotidiana nossa da igreja, ele não estava totalmente convertido, e parece que nunca ele ficou totalmente convertido. Pastor, é Salomão, pastor, era o homem mais inteligente, eu não me comparo a ele. Esse é o problema, que a gente faz essas comparações. O texto é bem claro, tanto o povo como Salomão oferecer sacrifício onde não deveria oferecer, nos altos, onde os cananitas, os jebuseus, os heteus e outros povos também ofereciam sacrifício aos seus deuses. A gente tem que entender que a glória do Senhor ele não dá a outro. Não é todo lugar que eu posso apresentar minha adoração ao Senhor.
Não é em qualquer alto que eu posso apresentar o meu sacrifício. Claro, se eu estiver na minha sala, se eu estiver tomando banho, se eu estiver andando de carro, se eu estiver lavando a minha casa, eu posso estar ali cantando, adorando, louvando, e o Senhor vai receber. Vai sim, meu lindo. Mas há um lugar que a palavra diz: ali será chamada a minha casa de oração, a igreja do Senhor. O que eu quero lhe dizer, amados, que por andar ainda em regras e ordenanças, em doutrinas, em ritos, em preceitos, esse homem não tinha sido totalmente transformado. Embora falava com Deus, embora ouvia a voz de Deus, embora entendia quem era Deus, mas não havia uma total entrega e rendição. Isso não vai acontecer na vida dele. É loucura ou não, irmão? Pare agora para pensar. E sabe por que a palavra mostra isso? Para dizer a mesma coisa a você. Nem Paulo, ele chega a dizer que nem ele alcançou a perfeição, nem ele chegou aonde ele queria chegar. Ele chega a dizer: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Ele diz: eu imito Cristo, mas quem é? Eu sou cópia. Quem é o original? Ele. E ele diz: ele em tudo foi tentado e nada pecou. O livro de Hebreus foi aperfeiçoado em sofrimento. Só ele, somente ele foi perfeito. Nós olhamos para Paulo, eu mesmo digo, eu estou há anos luz do apóstolo Paulo, mas mesmo Paulo não foi perfeito. Por isso que ele chega no final, aí sim, olha, depois de tudo que eu passei, eu não chego nem perto, como eu disse. Combati o bom combate. Pastor, o cara sofreu e combateu um bom combate. Sim, para ele foi uma luta justa, foi uma luta que ele teve prazer em lutar. Mas por que ele teve prazer? Porque ele não estava só. Ele sabia em quem cria, ele sabia que ele era aperfeiçoado, ele sabia que não era da estrutura judaica, aquelas estruturas de fariseu ou de zelotes, mas agora é o próprio Cristo ressurreto que estava com ele. Eu gosto da expressão, é loucura aquele cara dizer isso. Eu andei 3 anos com ele, o que recebi do Senhor também vos entreguei. Não é a Eucaristia ou a ceia? O que eu recebi do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, o que eu recebi de João, não, o que eu recebi do Senhor. O que ele quer dizer é que a gente tem que começar a quebrar essas estruturas, e muitas vezes tirar esses embaraços mentais de estrutura e começar a nos permitir a chegar mais perto e chamar ele Abba Pai, Paizinho de amor. E aqui o texto faz uma diferença. O texto aqui mostra o lugar que ele e o povo adorou, ofereceu sacrifícios, mas que não agradava a Deus. E o mesmo texto, aí sim, mostra a diferença com o lugar onde oferecia sacrifício e Deus aceitava. Está aqui no versículo 4. O que diz o versículo 4? Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Olha a diferença, o outro é só o alto. Aqui está dizendo, foi para Gibeão, ou, em algumas traduções, Gibeon, e foi apresentar, ou foi sacrificar no altar maior, e ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele lugar. Este aqui, o alto maior, é onde havia o santuário principal do culto israelita, onde o tabernáculo estava. É como, vou dar um exemplo, vamos dizer, eles estavam aqui embaixo, aqui o alto era a plataforma naquele monte onde todos os outros grupos ou nações ofereciam os seus sacrifícios. Não era lugar para ele sacrificar, mas o povo sacrificou sim ou não? O próprio Salomão sacrificou sim ou não? Mas Gibeão, que era o lugar, o alto maior, aqui Deus não aceitava. Eles perderam tempo oferecendo, eles gastaram tempo oferecendo, tanto o povo como ele, mas aqui não. Quer ver mais ainda? Capítulo
3 ainda, o versículo 15. No alto monte, era o culto israelita, estava no tabernáculo. Agora o versículo 15. Despertou Salomão. Dá uma paradinha. Despertou Salomão. Por que despertou Salomão? Porque despertou Salomão, está escrito, igreja do Senhor. Estou terminando. Quer dizer, estou só na introdução. A gente continua no próximo culto. Ninguém quer falar de quê? Do sonho, porque o versículo 5 é bem claro do capítulo 3. Ele estava dormindo quando o Senhor falou a ele, quando o Senhor conversou com ele, foi através de um sonho, e naquele sonho Deus falou, ele pediu, e Deus deu a ele através de um sonho, não foi algo real, mas mesmo em sonho, Deus trouxe uma aliança, ou Deus fez uma aliança com ele em sonho. Você entende isso? Não foi algo que ele estava acordado, o anjo do Senhor apareceu, ele falou com o Senhor, não em sonho, ele estava dormindo. Eu gosto da expressão que diz que enquanto você dorme, o Senhor vela por você. Eu conheço pessoas que têm sonhos de revelação. Alguns têm sonho normal, sonho de alguma coisa cotidiana que teve no dia e embaraçou lá a mente durante a noite, ela sonhou com aquilo. Ou tem gente que sonha sonhos perdidos, sonhos e sonhos só. E tem como caso de alguns homens de Deus que têm sonhos de revelação, ou homens que tiveram sonhos e foram revelados, como o caso do rei que teve um sonho e Nabucodonosor revelou o sonho. Então ele despertou, porque ele estava dormindo, mas a aliança foi manifesta. E eis que era sonho. Ele veio aonde? A Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. O que eu quero trazer para você, e eu vou finalizar para a gente continuar no próximo culto, tem muita coisa da parte de Deus. Deus me incomodou com muitos textos hoje acordei muito cedo, fui para o sofá e fiquei horas, e o Senhor trazendo esses textos, eu anotando, eu conversando com o Senhor e me maravilhando pelas palavras de conhecimento. E o Senhor disse: olha, filho, eu não quero que você esteja adorando onde todo mundo adora. Eu não quero adoradores igual a outros adoradores. O adorador que eu quero é que esteja em Gibeão. O adorador que eu quero é que esteja em Jerusalém, que se vê na minha presença. É como se o Senhor chegasse para mim e manifestasse aquilo que a palavra diz: eu estou buscando os verdadeiros adoradores, que me amam ao ponto de se render, ao ponto de se sacrificar, ao ponto de se entregar para apacentar o meu povo. Você é esse que está aqui nessa noite. Você vai ser chamado para ser esse adorador ao ponto de se render e agora não ter mais os obstáculos. Eu não gosto por conta daquilo, eu não me envolvi por conta daquilo outro, eu não gostava da forma da doutrina, eu não gostava daquilo. E muitas vezes nós estamos vivendo assim, presos nesses preceitos, nessas ordenanças, nesses ritos, nessas doutrinas, quando o Senhor está dizendo: não, eu estou buscando nesse tempo verdadeiros adoradores, que não se prendam a desculpa, a se excusar. Eu me excusei, agora eu não posso, olha, eu estou ocupado, ou eu sou muito novo, ou sou muito velho, ou eu vou casar, ou eu vou fazer aquilo. O Senhor diz: não tem mais tempo para desculpa. Ele está quebrando tudo isso. Ele quer homens que ouçam a sua voz, ele quer mulheres que ouçam a sua voz e obedeçam e façam a sua vontade. Meu povo, ele está voltando. O seu filho está voltando para buscar a sua noiva, a igreja. Desperta como ele despertou, desperta tu que dormes. Deus está fazendo alianças com o homem nos dias de hoje. Deus está fazendo aliança com o seu povo, mas não é para estar mais sentado dentro de quatro paredes.
Não é para estar chegando, que palavra, falou meu coração, essa semana, esse mês eu estou abastecido. Não, ele está vindo, buscando e despertando homens para ir a Jerusalém, para ir ao lugar de adoração. É como ele diz aquela mulher samaritana: olha, não é mais aqui onde Jacó adorou, não é mais lá em Jerusalém, mas agora em qualquer lugar, buscando a presença do Senhor. Então, amados, como é que está a tua adoração? Está no âmbito normal? Eu adoro. Ou de repente você quer até adorar, mas está adorando como todo mundo adora. Eu faço parte da multidão. Fazer parte da multidão muitas vezes é ter problema, porque toda vez que aparece multidão no Novo Testamento era entendimento de impedimento. Algumas vezes, multidão. Você está no meio da multidão adorando como todo mundo, saiu, parece que a bateria descarga. Já viu adorador assim, não é? Tem adorador assim, tá? Ixa. Até com o pé cortando. Saiu da igreja. Não, esse tipo de adoração, não estou criticando, mas está lugar sim. Tem lugar que tem até cronômetro. 5, 4, 3, 2, 1, começou o culto. Saiu do culto. Ele quer muito mais. Ele quer mais do que Gibeão. Ele quer mais do que sacrifícios e holocaustos. Ele quer em Jerusalém. Ele quer na presença. Ele quer adoradores. Está disposto a sacrificar a sua vida? Está pronto a se render lá no seu local de trabalho? Não estou dizendo para você deixar emprego e como no meu caso, que eu tenho meu tempo todo para o Senhor. A gente coloca obstáculo lá no local do seu trabalho. Tem gente ou não precisando de Jesus? Com certeza tem. Eles te conhecem. No próximo texto, no próximo culto, eu acredito que se a gente chegar lá, nós vamos falar de identidade, propósito e processo. E no propósito, como é que você é conhecido? No caso de Davi, como adorador, como guerreiro ou como rei? Como é que você está sendo conhecido? Qual era o propósito primário? Vimos isso no culto passado. O primeiro propósito: adorador. Guerreiro, pela necessidade. E rei, por um propósito maior de Deus na vida dele. Mas o propósito do primeiro amor era ser adorador. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Se puder dar uma apagada na luz aí, para a gente ficar mais confortável. Feche os teus olhos por um momento, meu lindo. Como é que você ama ao Senhor? Pelos preceitos que foi ensinado pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua família. Você ama o Senhor pelo padre que te catequizou ou te discipulou quando você fazia parte da igreja católica? Você ama o Senhor pelo conhecimento que você teve por alguém que te levou em uma igreja evangélica, não importando o nome da denominação, e lá ele te discipulou e você começou a amar ao Senhor por aquele entendimento daquele discipulado? Ou você ama ao Senhor porque você o conhece? Você ama ao Senhor porque você quer um relacionamento com Ele, porque você não quer viver nesse patamar de adoração normal do dia a dia, mas também você não quer viver naquele patamar como todo mundo adora, estrala o dedo, pula, corta a faixa, porque muitas vezes é uma adoração de meninos que tem tempo e duração. Ou você quer estar como aquela mulher samaritana na presença do Senhor? Só chegou a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores vão adorar independente do lugar. E essa adoração é a adoração de rendição. Essa adoração é uma adoração de entrega. Essa adoração é que faz mover o coração de Deus a teu favor, para te engrandecer sobremaneira.
É essa adoração que vai levar o Senhor a dizer: pede-me o que queres e eu vou te dar. É o meu marido, Senhor, Ele vai te dar o marido. Senhor, é o meu filho, Ele vai te dar o filho. Senhor, é algo para que eu possa me sentir confortável na minha vida. O Senhor vai te dar as demais coisas. Eu quero chamar você a isso nessa noite. Independe de você, independe das suas condições, independe da sua capacidade, tem que ser centrada no amor dele. Olha para ele agora, olha para o amor de Deus. Esse amor ágape não é o amor filéu, não é um amor carismático, não é o amor de homens, é o amor de Deus, ao ponto que ele entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse amor que vai te levar nessa noite a buscar, a ser esse adorador. Não depende de você, depende de você entrar na presença dele. Só depende de você se render e dizer: não, não mais vivo eu não quero mais viver segundo as meus propósitos, segundo os meus sonhos, segundo os meus objetivos. Eu estou cansado, Senhor. Eu já tentei tanto ser essa pessoa, conquistar, alcançar, ser feliz, ter prosperidade, e muitas vezes, mesmo tendo, eu não me sinto bem, eu não me sinto completo, eu não me sinto feliz. Eu tenho uma boa família, eu tenho até um bom emprego, eu tenho até uma boa conta bancária, ou não tenho uma metade disso, não importa a questão da cultura ou da finança, mas não se sente completo, se sente vazio. O que ele quer é que você diga: não, não mais vivo eu não quero viver segundo as minhas condições, segundo aquilo que eu penso. Não, mas Cristo vive. Vem Cristo e vive em mim. Toma minha casa, sabe, Senhor, e desfaz. Entra na minha casa, nos quartos, nos cômodos, em toda parte dessa casa que é templo, e tira, Senhor, eu te digo, tira. Eu te peço, tira tudo aquilo que é abominável, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que impede. Entra na minha casa, Senhor. Eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Eu quero ser, sabe, Senhor, eu quero ser esse adorador. E quando eu for esse adorador, eu vou me render lá no local do meu trabalho. Eu vou falar a respeito do meu Senhor que eu amo. Eu não vou falar acerca de mim, mas eu vou dizer às pessoas lá no local do meu trabalho: eu amo a Jesus e Ele me ama. Lá no local da minha faculdade, lá no local da minha escola, lá onde eu estiver, independente de onde eu estiver, eu vou declarar, eu vou dizer: e eu vou te adorar na beleza da tua santidade. Eu convido você, meu irmão, agora. Eu convido você a entender: independe do que você pensa, do que você é só se render. É só pedir, pastor, sim, é só pedir de todo o seu coração e dizer: não mais vivo eu não vou andar segundo o que eu penso a respeito de mim, ou a respeito das pessoas dizem sobre mim. O que eu quero agora é saber, como ele disse a Jó, é um homem temente a Deus que se desvia do mal. Eu quero que esse olhar de Deus esteja sobre mim. Eu quero que o olhar de Deus esteja como está aqui também na palavra, quando diz que o Senhor o amava e perguntou: o que você quer para que eu te dê? Eu oro agora pelo Espírito de Deus, para que esse mover do Espírito venha sobre você agora.